Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre o feudalismo. A gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação desse sistema, a Alta Idade Média, e quem vai estar conosco aqui participando da nossa aula e interagindo junto com vocês no chat é a professora Janaína Jardim. Tudo bem, professora Janaína? Tudo bem, professora Luíse. Boa tarde a todos os estudantes, aos nossos colegas professores que estarão conosco no chat. Vou acompanhar aqui as interações. Então vamos lá, vamos colocar na tela para vocês o objetivo e a habilidade que trabalharemos na aula de hoje. Pode colocar na tela isso, obrigada. Então vai aparecer aí na tela para vocês. Apresentar as principais características do feudalismo por meio da análise de textos verbais e não verbais, onde os estudantes poderão mobilizar os conhecimentos prévios sobre o objeto do conhecimento, bem como promover a prática de metodologias ativas, favorecendo o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem. Então, hoje a gente vai analisar textos, imagens, as quais vocês vão poder identificar as características do feudalismo, tá? A habilidade que trabalharemos do currículo do Estado de São Paulo é desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades a partir do estudo das questões de alteridade. Então, é sempre uma questão aí da alteridade, talvez em filosofia vocês já tenham conhecido esse conceito, né? É o famoso se colocar no lugar do outro, observar uma realidade de acordo com a ótica do outro, e a gente sabe que o feudalismo, né, ele acontece durante a chamada Idade Média, que também é conhecida como a Idade das Trevas, né, pessoal? Tem sempre aquela visão de que foi um momento em que a humanidade retrocedeu, regrediu, mas a gente tem que olhar com outros olhos, né? Vamos olhar dentro da ótica daquela sociedade, daquele momento ali, pós-Império Romano. A gente ainda está nessa pegada aí, né? A gente já viu o Império Bizantino, a gente viu o Império Carolíngio, que aqui está se desfragmentando, dando lugar, está se descentralizando, dando lugar ao feudalismo aí, tá? A Idade Média, a Alta Idade Média. Então, é muito importante que a gente observe bem os pilares, né? Os dogmas, a cultura, para poder entender esse momento da humanidade. E nada melhor do que a gente já começar com uma análise textual. Dessa vez, estudantes, quem tiver o caderno do aluno, volume 3 aí da primeira série do médio, pega esse caderno, porque a gente vai fazer uma leitura compartilhada. Dessa leitura compartilhada, nós iremos extrair informações que estão explícitas nesse texto, tá? Então, é muito importante que vocês acompanhem. Quem não tiver o caderno do aluno, não tem problema, vai estar na tela, eu vou ler junto com vocês, e aí vocês vão estar preparados para fazer a atividade que vem logo na sequência. Vamos lá? Texto na tela. Então, esse texto está na página 65 do caderno do aluno de vocês, tá? Eu leio daqui e vocês leem daí. Entre os séculos 5 e 9, a Europa Ocidental sofreu uma série de transformações que possibilitaram o surgimento de uma nova maneira de pensar, agir e se relacionar. De modo geral, essa nova estrutura do mundo feudal se vinculou a duas experiências históricas simultâneas: a crise do Império Romano e as invasões bárbaras. A economia teve suas atividades comerciais retraídas. As moedas escassearam e perderam valor significativo. E a agricultura passou a ser de subsistência, ou seja, quando você produz aquilo necessário para o sustento de um número X de pessoas, não se produz excedentes para vender, tá? A crise do Império Romano favoreceu um processo de ruralização das populações, que não mais podiam empreender atividades comerciais em razão das constantes guerras promovidas pelas invasões bárbaras e a crise dos centros urbanos, estabelecidos durante o auge da civilização clássica. Assim, podemos concluir que o feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política, no momento de transformação. Pessoal, nunca esqueçam disso, não vamos perder a questão da alteridade de vista, tá? Agora que o texto foi lido junto com vocês, vamos ver se vocês se atentaram em alguns detalhes, porque faremos uma interação via chat agora. Vão aparecer duas perguntinhas aí na tela para vocês.
Então, após a nossa leitura, respondam no chat. Segundo o texto, quais foram os 2 fatores históricos que possibilitaram a formação do feudalismo? E 2, cite um dos impactos econômicos decorrente desses processos apresentados no texto. O texto mostrou pelo menos 3 ali, vocês vão citar somente um e vocês vão ter 3 minutos para isso. Já já a gente volta. Voltamos, muitas respostas aqui bem contextualizadas, professora Luíse. Então, assim, no geral, a resposta número 1, por exemplo, a Nicole, o Carlos, o Gabriel, eles responderam crise no Império Romano e invasões bárbaras. Essa resposta, a 1, foi a mais recorrente. Agora, a 2, o Carlos, ele respondeu moedas escassas. A Mariane, ela respondeu também moedas escassas. Tem alguém que eu não consigo aqui identificar, mas está um número. Ele responde economia. Giovana, as moedas ficaram com valores mais insignificantes. No geral, são essas as respostas. A resposta 1, eles estão mais aí para a crise do Império Romano. E a resposta 2, em relação à economia. Perfeito. Então, pelo que eu percebi, né, os alunos, inclusive, entenderam a proposta dessa atividade, que é localizar informações explícitas no texto e, portanto, retiram do texto as informações. Tá perfeito. Todos aqui que eu observei, que a professora Janaína trouxe para nós, estão corretos em relação à questão 1. Vamos para a próxima tela que vai ter a correção grifadinha ali para vocês, tá? Então, olha só, a pergunta 1 está grifada, a resposta da pergunta 1 está grifada em amarelo. Então, é crise do Império Romano e invasões bárbaras. A grande maioria dos estudantes pontuou corretamente, né? São
fatores que possibilitaram a formação do feudalismo. E ainda sobre a resposta da questão 1, eu gostaria de parabenizar o estudante Lucas Oliveira, que ele colocou assim, os povos denominados bárbaros. Nós falamos sobre isso na nossa aula sobre o Império Romano, dizendo que bárbaro era um termo empregado pelos próprios romanos para, né, determinar as pessoas que não eram romanas de fato, pessoas que não estavam dentro da cultura romana, e eles, por uma questão aí de falta de alteridade, julgavam que esses povos tinham culturas inferiores. Então, bárbaro não deixa de ser um termo um tanto quanto pejorativo. O termo correto são povos germânicos. Então, vocês vejam aí que no nosso texto nós temos um termo, né, que a gente pode problematizar aí, embora a gente sabe que por muito tempo, historiograficamente, se convencionou, né, usar o termo bárbaro. Hoje isso está sendo revisto aí, tá? Em relação à questão 2, que é o que está lá, vamos voltando para a nossa correção, é o que está em verde. Eu vi que muitos estudantes lembraram da questão da escassez de moedas, né? Muitos pontuaram isso. Teve um estudante aqui que falou da questão da ruralização, né? Ou seja, a agricultura passou a ser a principal atividade econômica e a agricultura como sendo de subsistência, ou seja, você planta para o seu próprio sustento, não tem necessidade de moedas, né? Então elas vão perdendo valor até desaparecerem. E também aí uma outra que pouquíssimos, pelo menos eu não localizei aqui, mas que vale pontuar, é a questão da atividade comercial que se retraiu, ou seja, não existe praticamente comércio, a não ser quando a gente pensa na questão da troca, né? Você trocar produto por produto, mas um comércio de grande escala, como houve no Império Romano, como houve na Grécia Antiga, isso acabou tendo uma retração aí durante o feudalismo, tá? Quando a gente fala de feudalismo, estamos falando de feudo, né? O feudo, dentro do mundo da Idade Média, a gente tem duas definições para ele, dois entendimentos sobre o que é feudo. O primeiro deles é o feudo como propriedade, tá? Então vamos acompanhar aí na nossa tela, nós temos uma imagem para vocês terem aí essa referência visual de como era um feudo, né? Vocês estão vendo que ao fundo temos o castelo onde o senhor feudal, que era o dono de toda a propriedade, juntamente com a sua família e com a sua corte de nobres, vivia. Vocês vejam que tem um muro separando as áreas da nobreza das áreas rurais, que é essa que está no primeiro plano, onde a gente vê uma figura montada a cavalo que está arando o solo, que é essa que está de roupinha vermelha, enquanto outra, que é essa figurinha que está vestida de azul, está semeando a terra, tá? Então, o feudo é toda a propriedade que tinha como principal finalidade a produção agrícola. As terras cultiváveis de um feudo estavam divididas em duas áreas, um manso senhorial e um manso servil. O manso senhorial é tudo que é produzido no manso senhorial vai para o senhor feudal e a sua nobreza, tá? Então, toda a produção agrícola, todos os alimentos ali produzidos no manso senhorial vão para o senhor feudal. É bem fácil de lembrar, manso senhorial, senhor feudal. Já o manso servil, servil vem de servos. Ah, professor, então quer dizer que toda a produção do manso servil vai para o servo, certo? Errado. Parte dessa produção fica com o servo, sim. Mas metade dela, se não mais, também iria para o senhor feudal, porque desta forma o servo pagava para o senhor feudal o direito de usar a terra. Lembram-se do colonato que nós falamos na aula passada, que é uma tradição romana? Pois bem, ele está demonstrado nessa relação servil aí. O servo, ele trabalha na propriedade que pertence a um senhor feudal, ele ali vai trabalhar produzindo para o senhor feudal e também para ele mesmo. Ele não é o dono da terra, ele só trabalha na terra. Então, como pagamento, né, pelo direito de usar a terra, eu destino parte da produção para o senhor feudal. Era assim que os germânicos também pagavam aos romanos pelo direito de se estabelecerem dentro do território do império, lembram? Então, olha aí a tradição se perpetuando. Outra área aí dentro do feudo, como a gente vai ver ali ainda naquele slide para a gente finalizar, são as terras comunais, tá? Essas são de uso tanto dos servos como dos nobres, tá? Então são os bosques, os quais eles poderiam colher
frutas, eles poderiam caçar, né? Que era uma coisa bastante comum naquela época, né? Então, alguns animais silvestres eram caçados também para o alimento, né? E aí, tanto faz, se você é servo e caçou um animal, você não precisa dar parte para o senhor feudal, não, pode ficar com tudo, né? E as pastagens também, que eram as áreas onde os animais eram criados, essas terras também eram de uso comum, certo? Agora que nós aprendemos um pouquinho sobre o aspecto da propriedade aí em relação ao feudo, vamos ver agora o feudo enquanto instrumento de poder, que também remonta o período de Roma. Vamos lá? Então, olha só, na Roma Antiga, um beneficie, que do substantivo latino significa benefício, era a entrega vitalícia de uma faixa de terra precária, ou seja, não é uma terra fértil, boa, produtiva, é uma terra meio michuruquinha, tá? Você vai entregar para alguém, tá? Como recompensa pelos serviços prestados originalmente ao Estado. Nós vimos isso também quando os militares romanos estavam ascendendo e motivando seus soldados a se inscreverem, a se alistarem nas legiões romanas em troca de um pedacinho de terra. Não vai ser uma terra boa, nem grande, é uma terrazinha mais ou menos, né? Em troca de serviços prestados. Você me garantiu, contribuiu para a vitória do meu exército, toma aqui um pedacinho de terra. Olha isso se perpetuando também no mundo feudal. E aí, somada a essa tradição germânica, essa tradição romana do benefício, nós temos também o comitatus, que nós já tratamos na aula anterior e reforçaremos aqui. Então, a tradição germânica do comitatus, que é a questão da fidelidade, também se perpetua durante o feudalismo, tá? Então, nós temos um exemplo de situação onde o comitatus se apresentava no mundo feudal. Então, em azul, vocês estão vendo aí, o senhor feudal doa terras, tá? Então, nesse caso, o feudo pode ser, sim, um pedaço de terra, ou o direito de cobrar impostos, tá? Se você não quer dar um pedaço de terra, você fala assim, olha, você pode cobrar impostos aqui dos servos dessa região, e o imposto é seu, embolsa esse dinheiro, tá? Ou esse gênero, né? Porque o dinheiro estava sumindo nessa época. Como recompensa, o cavaleiro retribui, jurando fidelidade a este senhor feudal, prestando serviços, que geralmente eram serviços aí militares, né? Durante o período da Alta Idade Média, ainda ocorreram guerras e os senhores feudais recrutavam esses cavaleiros. Na verdade, não precisava nem recrutar, porque uma vez que o cavaleiro jurou fidelidade, basta o senhor feudal anunciar, estamos em guerra. E o cavaleiro falava, sim, senhor, meu senhor, estamos indo, né? Então, nessa situação, quem doa algum benefício é o suzerano. Quem recebe algum benefício é o vassalo. E aí a gente pode pensar, né, professora Janaína, quem recebeu está na vantagem, quem doou perdeu. Era assim? Olha, pelo que você está explicando aqui, professora, eu estou achando que não tem tanta vantagem assim ser um vassalo. Me parece que não. Pois é, não tem tanta vantagem assim, né? Porque, afinal de contas, a partir do momento que você recebe um benefício, né, um feudo, você está devendo favores e você fica preso àquela pessoa que te concedeu o benefício. Então, o cavaleiro não podia falar assim, estou insatisfeito aqui, vou embora, vou pro feudo vizinho lá, acho que ele tem coisa melhor para me oferecer. E o contrato de fidelidade, né? Você jurou fidelidade a um senhor, então você não pode sair assim? Exatamente. Inclusive, acho que a gente viu, né, professora Janaína, imagem na aula passada que mostrava isso, a gente vai ver nessa também. Existia um ritual, uma cerimônia, onde esse trato, essa fidelidade era selada ali entre vassalo e suzerano. Então, não percam da mente de vocês que o vassalo é uma pessoa que está submetida a um suzerano, que é um senhor, né, feudal, porque ele recebeu um benefício que para ele é muito útil, que vai garantir a posição dele na sociedade e também a sua sobrevivência em muitos casos, tá? Vamos dar uma olhadinha na sociedade feudal, já que a gente falou dela, que isso vai ficar muito claro para vocês. Então, olha só, aí na nossa pirâmide social, vocês já sabem, né? Quanto maior aí a quantidade de pessoas vai lá para a base, quanto menor vai para o topo. Então, quem estava aí no topo da sociedade feudal não era o senhor feudal, eram os membros da Igreja Católica, era o clero,
tá? Então, os membros do clero estavam aí no topo, porque eles representavam quem, professora Janaína? A igreja, a poderosa igreja. Que são suzeranos dos suzeranos, né? Então, se ela é a suzerana dos suzeranos, é porque ela que doa a maior parte das terras? Exatamente. Então, dentro da lógica feudal, vamos lembrar a questão da alteridade lá, dentro da lógica feudal, o mundo, né, as terras, tudo que tem sobre a terra pertence a Deus. Por isso que Deus é o suzerano dos suzeranos. Só que Deus não anda entre os homens. Então, nós temos os representantes de Deus, que nesse caso, na sociedade feudal, são os membros do clero, né? Então, por isso que eles são suzeranos dos suzeranos. E eram por isso que os membros do clero, por exemplo, coroavam os reis, coisa que nós vimos na aula passada. A gente viu lá o batismo de Clovis, coroação do Carlos Magno, era o Papa que estava ali colocando a coroa na cabeça, né, desses caras, porque é um poder, né, investido por Deus a mim, que estou passando para você ser o rei, né? E aí o rei designavam quem seriam os seus senhores feudais designavam quem iam ser seus cavaleiros e também os seus servos. Então, vocês vejam que é meio que um poder que vai sendo transferido aí, tá? Vamos continuar analisando a nossa pirâmide, tá? Então, abaixo do clero, aí sim nós temos a nobreza, né? Então, do grupo nobreza, a gente vai destacar aí os senhores feudais e os cavaleiros, né, que são as pessoas que estavam ali envolvidas em guerras, faziam a segurança do próprio feudo, cobravam impostos dentro do território feudal, tá? Nós temos grandão aí, os servos, que isso significa que os servos eram a maioria da população europeia na época, e o papel do servo é trabalhar para um senhor feudal, principalmente na terra, né, como o camponês, certo? E por último, nós temos os vilões. Nossa, os vilões, igual no do filme, né? O vilão é o cara muito mal. Muito mal. E a professora explicou no começo da aula sobre os povos germânicos, que eram chamados aí pejorativamente de bárbaros. E hoje, quem nunca ouviu o termo um vilão, né? Como alguém mal, alguém que não tem cultura, não é mesmo, Pro? Exatamente. Sempre nos desenhos tem um vilão. Sempre nos desenhos tem um vilão. Então, a gente pode pensar, o vilão é o cara mal, é um cara que está meio que, né, não está dentro do esquema, é um cara que as pessoas não consideram, um cara que, sei lá, tem uma cultura inferior. Na verdade, nos arredores do feudo existiam vilas. Quem mora na vila é o vilão, né? É o cara que mora na vila. Mas esse termo vilão, o cara que mora na vila, foi sendo transformado em vilão, o cara mau. Por quê? Porque o vilão, ele não estava nesse esquema de suzerania e vassalagem, tá? Então, ele vivia numa situação de quase mendicância. Era muito precária a vida dele, não tinha acesso a trabalho, mal tinha acesso à sobrevivência, muitos viviam mesmo de mendicância, né? Mas ele não era vassalo de ninguém. Ele estava ali mais entre uma situação que ele não tinha um protetor. Exato. Não é isso? Ele não era protegido, mas também, por outro lado, aí ele sofria, como a professora falou, uma situação muito precária de vida. Esse era o vilão, né? É o vilão, né? E aos olhos ali da cultura, cuja a visão da Igreja Católica era muito predominante, eles falavam assim, olha, esse cara, ele não quis receber um pouquinho daquele poder que vem lá de cima, que vai sendo transferido, né? Então, ele está à margem, né, dessa sociedade aqui. Então, ele é um pouco excluído, ele é um pouco malquisto, né? Então, aos olhos da sociedade, se você não está dentro daquele esquema ali, você é um vilão, né? Um cara que não quer saber desse esquema, tá por fora, né? E aí, eles não tinham essa proteção, como a professora Janaína disse, tá? Observando, então, guardando essa análise rápida que nós fizemos da sociedade feudal e lembrando dos conceitos de suzerania e vassalagem, vocês vão responder para nós a seguinte atividade que vai aparecer aí na tela. Então, olha só, dentro da sociedade feudal, tem um grupo que ele só é vassalo, ele não é suzerano, ele só é vassalo. Que grupo é esse? Em 1 minuto, a gente volta.
Voltamos. Olha só, professora Luísa, o chat todo bombou aqui, servos, está correto? Corretíssimo, né? Então, os servos são os únicos que só são vassalos, eles não têm nenhum tipo de benefício para transferir, para doar para ninguém. E nós vimos que a situação de vassalo, embora o vassalo receba algo, não é vantajoso. No caso, o servo, ele só é vassalo porque ele recebe do senhor feudal o direito de usar a terra e morar no feudo. Mas esse direito, que é um direito de sobreviver, inclusive muito precariamente, tem um custo para esse servo. Esse custo vem em forma de obrigações. Vamos conhecer então quais são as obrigações do servo na próxima tela. Então, olha só, o servo, ele tem, no mínimo, essas 5 obrigações para cumprir perante toda a sociedade, os grupos que estão acima dele, os cavaleiros, os senhores feudais e a própria Igreja Católica. O primeiro dele é a talha. Lembra que eu falei lá do manso servil? Parte do manso servil vai para o senhor feudal. Isso estava estabelecido por uma obrigação chamada talha. A corveia é trabalho compulsório no manso senhorial. Então, a semana tem 7 dias, de segunda a sábado, você, servo, vai trabalhar no manso senhorial. Só no domingo você vai trabalhar no manso servil. Se você pegar ali trigo e quiser moer esse trigo no moinho, você tem que pagar uma taxa. Geralmente vai ter um cavaleiro ali no caminho do moinho e pague a taxa, que você vai pagar em forma de trigo ou de algum alimento, né? Vai utilizar uma ponte que liga uma área do feudo a outra, vai ter lá também um cavaleiro cobrando pedágio ali. Vai utilizar o forno, que era coletivo, também vai ter que pagar. Então, essas pequenas taxas para a utilização dos equipamentos do feudo eram chamadas de banalidades. Ah, é uma banalidade, só um pedágiozinho aqui. Coisa pouca, né? Banalidade. Uma coisinha pouca, mas é que vai fazer toda a Muita diferença. E quando a gente pensa nessas obrigações do servo, a gente já consegue imaginar que, mesmo da parte que o servo tinha direito de ficar para ele, ele vai também doando para outros grupos em forma dessas taxas aí. Então, o servo não ficava com quase nada, gente. Nós também temos a mão morta. Então, caso um servo falecesse, a família dele, se quisesse continuar morando no feudo e trabalhando, tinha que pagar um imposto que era a mão morta, ou seja, o equivalente a que essa pessoa morta produziria se estivesse viva, né? Se compensem, né, o trabalho do ente que faleceu. E por último, o dízimo, que é a contribuição para a igreja, né? Então, 10% de tudo que eles produziam, eles doavam aí para a Igreja Católica. Então, essas eram as obrigações do servo, que demonstram que o servo era apenas vassalo, e ele era vassalo de toda a sociedade feudal. Vamos para um momentinho de interação, mais um. Dá uma olhadinha aí na tela que vocês vão analisar uma imagem. Então, vocês conseguem reconhecer aí desta imagem quais são os grupos da sociedade feudal? Cada um representa um grupo. Em 1 minuto a gente volta. E olha só, professora Luísa, o Davi, ele respondeu clero, cavaleiro e camponês. O Augusto, nobreza e cavaleiro. E a Sofia, clero, cavaleiro e servo. E por aí vão as respostas. Essa primeira e essa última que você deu está correta, né? Então, voltando rapidinho para a gente fazer a devolutiva lá para a mesma imagem, vocês vão ver que o que está ali com as mãozinhas para cima é um membro do clero, né?
pela a cabeça que era raspada ali, né, deixando só uma espécie de auréola feita de cabelo mesmo, era assim o jeitinho dos monges da época. O cavaleiro está fácil, porque ele está todo aí de armadura, e o servo também que está à direita, porque ele está até com uma enxadinha ali na mão, tá? Agora a gente vai para mais um momento de interação, vocês também vão ter um minutinho para responder a pergunta que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, olha só, essa frase é do bispo de Lyon, né, Aldebarão de Laon. Ele disse o seguinte: a casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem e outros, enfim, trabalham. O que a frase do bispo de Lyon pode indicar sobre as relações entre igreja e sociedade no mundo feudal? Pense, qual era o peso que uma declaração vinda de um bispo, né, tinha em relação à sociedade, tá? Em um minuto a gente volta. E olha nós aqui de volta. O Antônio respondeu a hierarquia, outros alunos também responderam a hierarquia. Está correto, Pro? Está correto, né? A questão da hierarquia que era transmitida também pela Igreja Católica, né? O clero tinha um poder de influência, como muitos apontaram aqui no nosso chat, sobre a sociedade. Inclusive, eles eram responsáveis por toda a produção cultural da época, coisa que remontou lá às escolas dos mosteiros lá do Império Carolíngio. Isso se perpetuou também durante a Idade Média. Então, vocês vão até dar uma olhadinha aí na nossa próxima tela, uma imagem feita na época, tá? Provavelmente foi um monge da Igreja Católica que fez essa ilustração aí, onde mostra justamente monges produzindo, monges trabalhando num escritório medieval, que ficavam dentro dos mosteiros, né? Ou seja, a igreja, o clero, era responsável pela produção intelectual e cultural no mundo medieval. Inclusive, tem lá os famosos monges copistas, né, que tinham como função transcrever a Bíblia, bulas papais, outros escritos ali religiosos, e eles produziam isso utilizando também as chamadas iluminuras, aí que fica um exemplar de arte medieval. A gente vai se aprofundar na arte medieval em aulas posteriores, vocês podem dar uma olhadinha aí, para a gente começar a se inteirar nessa imagem que vai aparecer, que é um capitular, né? O capitular é a primeira letra de um parágrafo, e vocês vão ver aí que essa letra é uma letra P, e tem um santo da Igreja Católica lá dentro, né, desenhado aí. Então, às vezes, eles reforçavam por meio de ilustrações, como no caso dessa iluminura aí, né, alguns dogmas, algumas passagens bíblicas, que era um jeito deles alfabetizarem religiosamente as pessoas, porque existiam até mesmo senhores feudais, gente, na época que não sabiam ler nem escrever. Isso era coisa exclusiva de quem fosse se dedicar à vida eclesiástica, ou seja, era privilégio do clero, né? Inclusive imagens, como a gente vai ver aí da próxima interação, também produzidas pelos monges aí da Igreja Católica. Dá uma olhadinha. Então, olha só, isso provavelmente é uma iluminura também, uma ilustração de Bíblia, tá? Ou de algum outro escrito. E tem uma ceninha que está sendo representada aí nessa imagem. Que cena é essa? Que aspecto da sociedade feudal essa imagem representa? Em um minuto a gente volta.
Respostas muito legais aqui no chat. O David, ele respondeu assim, ó, a festa de fidelidade entre um vassalo e um senhor feudal. E a Aline respondeu, um nobre nomeando um guerreiro. No geral, são essas as respostas. Perfeito, estudantes. Então, essa imagem aí, ela representa justamente um juramento ali de um cavaleiro que está jurando fidelidade a uma nobre, ou seja, é a suzerania e vassalagem ilustrada ali. Como a Igreja Católica tinha esse poder, né, cultural, intelectual, se uma pessoa da sociedade da época abrisse uma Bíblia ou um livro que tivesse uma ilustração como essa, isso reforçaria para essa pessoa de que sim, a sociedade funciona desse jeito, né, como disse lá o Bispo de Lyon, né, as 3 casas de Deus, é assim que funciona. Então, era um jeito de reforçar a ordem social do feudalismo por meio de imagens, tá? Falando em imagem, rapidinho, mais uma interação para vocês. Então, olha só, comentem aí o que vocês entenderam da nossa aula sobre o papel do servo na sociedade feudal. Qual era o papel dessa figura aí nessa sociedade? Em 1 minuto a gente volta. Olha aqui nós de novo. A Laís respondeu, o servo deveria servir ao senhor feudal. A Ana Beatriz, trabalhar. Letícia, servir e trabalhar. Lucas respondeu trabalho. E assim, no geral, os estudantes estão se referindo ao trabalho e, por exemplo, aqui a Tamires, ela disse trabalhar para sobreviver e sustentar a nobreza. Está correto? Está correto, inclusive muito parecida com uma outra resposta aqui do Pedro, onde ele disse que os servos eram as pessoas que faziam com que o feudalismo funcionasse, né? Tá perfeito. E, gente, não percam de vista o seguinte, embora os servos fossem esse sustentáculo da sociedade, que parecem que eles eram muito, assim, submissos, houveram revoltas camponesas, né? Nem sempre os camponeses se submetiam pacificamente a essas condições aí. E isso vocês vão poder se aprofundar através da nossa sugestão de atividade complementar, extraída do caderno do aluno, tá? Onde vocês vão poder pesquisar um pouquinho sobre esses temas referentes ao feudalismo. E vocês vejam que o tema número 1 são revoltas camponesas durante a Idade Média, que só reforça isso que eu estou falando para vocês, tá? Vocês também vão poder pesquisar sobre os aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos, e vocês podem compartilhar este resultado da pesquisa de diversas formas, podcast, né, um desenho, um mapa mental, e compartilhem com a gente na hashtag EuNoCMSP. Muito obrigada, professora Janaína, pela participação na aula de hoje e, claro, avaliem a nossa aula através do QR Code e também do link que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.